Como adicionar legenda de identificação em um vídeo no Kdenlive. O texto em um vídeo pode ser utilizado para diversas finalidades, como vinhetas de abertura, legendas de identificação, créditos e outros elementos visuais. Como estamos editando uma palestra, vamos aprender a identificar o palestrante no vídeo. Criando um título. Com o vídeo na timeline, clique com o botão direito do mouse no quadro Arquivos de projeto e selecione Adicionar clipe de título. Será aberta uma janela contendo um retângulo com fundo transparente, com a mesma dimensão da imagem do vídeo exibido no monitor do projeto. Clique com o botão esquerdo em qualquer parte do retângulo e a palavra texto aparecerá. Substitua pelo nome do palestrante. No nosso exemplo, digitaremos Sérgio Vilar. No painel lateral direito é possível ajustar tamanho do texto, tipo de fonte, realce, itálico, negrito, etc., cor do texto e outros parâmetros de estilização. Depois de definir o texto e os parâmetros desejados, clique fora do texto e depois nele novamente para posicioná-lo no local ideal. Recomenda-se o canto inferior esquerdo para identificar o palestrante. Clique em Criar título. O arquivo do título será adicionado ao painel Arquivos do projeto. Clique no arquivo do título, segure o botão esquerdo do mouse e arraste-o para a timeline em uma trilha acima do vídeo. Por padrão, o texto fica visível por 5 segundos, mas você pode ajustar esse tempo. Clique no final do arquivo de texto na timeline e arraste para a direita para aumentar a duração. Arraste para a esquerda para diminuir o tempo de exibição. Posicione a agulha da timeline antes do arquivo de texto, dê play e confira o resultado. Essa é a maneira mais simples de identificar um palestrante no vídeo. Aprimorando a identificação. Se quiser deixar o título mais profissional, podemos adicionar um fundo, fade in, fade out ou criar animações. Adicionando um fundo ao título. Na janela de edição de títulos, clique no ícone Adicionar retângulo. No painel direito, clique em Cor sólida para escolher uma cor para o fundo do texto e clique em OK. Desenhe um retângulo sobre o texto, cobrindo-o completamente. Caso o texto desapareça, ajuste a ordem das camadas. No canto superior direito, onde está escrito Índice Z, clique na seta para baixo até que o texto fique visível sobre o fundo. Clique em Criar título e arraste o novo título para a timeline. Se precisar ajustar a posição do título ou do fundo, clique 2 vezes sobre ele e faça as alterações. Depois, clique em Atualizar título. Aplicando Fade In e Fade Out. Para adicionar um efeito de transição suave ao texto, passe o mouse sobre o início do arquivo do título na timeline. Vai aparecer uma bolinha verde. Clique e arraste a bolinha verde para a direita para criar o efeito Fade In. Quanto mais para a direita, mais demora para a imagem aparecer. No final do arquivo, arraste a bolinha vermelha para a esquerda para criar o efeito Fade Out. Quanto mais para a esquerda, mais demora para a imagem desaparecer. Posicione a agulha da timeline antes do arquivo de texto, dê play e confira o resultado.
Usando o efeito Wipe. Outra forma interessante de exibir o texto é com o efeito Wipe. No título, remova o Fade In, voltando a bolinha verde ao ponto inicial. Passe o mouse no canto inferior esquerdo do título na timeline. Vai aparecer uma bolinha lilás. Clique na bolinha. Vai aparecer um pequeno retângulo cobrindo o título. Diminua o tamanho do retângulo, clicando no final dele com o botão esquerdo do mouse e arrastando até ficar aproximadamente 1/3 do tamanho do título. Vá até o quadro Pilha de efeitos. Clique na aba que está escrito Nenhum dissolver. São vários efeitos apresentados. Selecione barra horizontal. O texto aparecerá da esquerda para a direita e desaparecerá com o Fade Out. Posicione a agulha antes do título, dê play e observe o resultado. Você também pode usar o Wipe tanto no início quanto no fim do título. Sugiro experimentar outros efeitos Wipe, além da barra horizontal. Criando animações no texto. Remova os efeitos Wipe do texto, deletando o pequeno retângulo criado pela bolinha lilás. Posicione a agulha no início do arquivo de texto. Selecione o arquivo de texto e clique em Efeitos. No quadro, clique na seta em Transformação, Distorção e Perspectiva. Selecione Transformar e clique 2 vezes para o efeito aparecer na pilha de efeitos. Nesse quadro, podemos programar a posição do texto em determinado tempo. Então, como exemplo, queremos que o texto apareça de baixo para cima, fique um determinado tempo visível e depois desapareça com um Fade Out. Como fazer isso? Clique no ponto de partida, que é o início do arquivo de texto. Clique na tela do preview do vídeo e arraste o texto para baixo até sair do quadro. Marque 0 na posição X para que o texto desça em linha reta. Clique no pequeno triângulo e deslize para a direita até aproximadamente no primeiro traço. Clique no ícone Adicionar quadro-chave. Deixe o Y também com valor 0. Aplique um Fade Out no arquivo de texto. Posicione a agulha antes do arquivo de texto, dê play e veja o resultado.